Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros de hoje aprovou o Decreto-Lei que altera o regulamento da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. Entre as alterações introduzidas, destaca-se o fim da obrigatoriedade contributiva dos beneficiários estagiários e a possibilidade de não pagamento temporário de contribuições nas situações em que o beneficiário não possa proceder ao seu pagamento e se encontre incapacitado para o trabalho. Foi também aprovado, foi objeto de aprovação final, um conjunto de 5 diplomas que já tinham sido apreciados no Conselho de Ministros do passado dia 25 de outubro, na Tapada de Mafra, e que vão reforçar o nível de proteção de pessoas e bens e a resiliência do território face à ocorrência de fogos rurais. A saber, o diploma que cria o Sistema Nacional de Alerta e Aviso, o diploma que clarifica os condicionalismos à edificação e adapta as normas relativas a queimadas e queimas, o diploma que altera o regime jurídico dos planos de ordenamento, de gestão e de intervenção de âmbito florestal, o diploma que altera as normas gerais aplicáveis à produção e comercialização de materiais florestais e o diploma que altera o regime jurídico sobre as ações de arborização e rearborização. Com a aprovação final destes diplomas, completa-se mais um passo importante na reforma florestal que o Governo tem vindo a levar a cabo. O Conselho de Ministros aprovou ainda hoje a realização de despesa de 56 milhões de euros para a aquisição de 18 novas composições para o metro do Porto e a respectiva manutenção durante 5 anos. Este investimento vai servir às necessidades de expansão da rede do metro do Porto e o concurso será lançado brevemente. O Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética de seguida dará mais explicações sobre esta matéria. Finalmente, foi também aprovado o Decreto-Lei que estabelece as regras gerais aplicáveis a todos os operadores de transporte ferroviário de passageiros, que altera o regime jurídico aplicável à CP e que revê o regime de gestão e utilização da infraestrutura ferroviária e acesso à atividade ferroviária. Para mais esclarecimentos sobre esta matéria, dou agora a palavra ao Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas. Muito obrigado, boa tarde. Como foi referido, aprovámos então um acervo legislativo que corresponde à transposição para a legislação nacional do chamado 4º pacote ferroviário, que tem a ver, portanto, com as diretivas europeias relacionadas com a liberalização da prestação de serviços ferroviários no espaço europeu. O regime que passa a vigorar é um regime que conjuga liberalização do chamada prestação de serviço, nomeadamente pelos operadores privados, com concorrência regulada, o que significa que uma parte importante desses serviços podem ser prestados através de um operador chamado operador incumbente, ou mais concretamente operador interno, que no caso português é a CP, como sabem. Para esse efeito, deve ser determinada a existência de um conjunto de obrigações de serviço público, com as respectivas indenizações compensatórias, satisfazendo já a vossa curiosidade, ainda não estão definidas no documento de hoje, que é um decreto-lei enquadrador, será o contrato de serviço público a celebrar, entretanto, com a CP, na decorrência deste processo, que determinará esses valores de indenizações compensatórias, mas o mais importante é que a legislação hoje aprovada, ao fazer a transposição da legislação europeia, enquadra a autonomia do gestor de infraestrutura, certamente, e reforça essa autonomia do gestor de infraestrutura, que é uma obrigação europeia, mas enquadra exatamente, por exemplo, e agora de uma forma já clara, e esta é uma novidade importante deste decreto-lei, a transposição do prazo do chamado contrato de operador interno e o contrato de serviço público. Portanto, esse contrato portanto, é colocado naquilo que é o limite da diretiva, que são os 10 e possivelmente mais 5 anos de contrato, portanto um total de 15 anos de contrato de serviço público com a CP. Para já, obviamente, é importante clarificar que a CP é e continuará a ser o nosso operador interno, portanto não há sobre isso qualquer dúvida. Será celebrado então no enquadramento desta legislação e do direito europeu um novo contrato de serviço público com a CP que reforçará essas condições de prestação de serviço público. Este diploma hoje aprovado também determina, também tipifica melhor os serviços prestados pela CP, as várias tipologias de serviços prestados, mas também os próprios direitos dos passageiros, no que tem a ver com a fixação de horários, com a questão da supressão de comboios, etc. São tudo matérias que ficam reguladas de uma forma mais densa neste diploma. Este diploma tem depois uma inovação muito importante, que decorre também da transposição do direito comunitário, que é a fixação do chamado teste de equilíbrio económico, que será muito importante. O papel do regulador da AMT é reforçado com a transposição desta legislação e será o regulador que, perante pedidos que venham a ocorrer a partir
partir de 2019 por parte dos operadores privados para prestar serviços na nossa rede ferroviária, o regulador terá que fazer esse teste de equilíbrio económico, nomeadamente determinar se nos serviços que estão abrangidos pelo operador interno, se verifica uma situação em que se mantém o equilíbrio económico do operador interno. E por isso, só nessa circunstância é que eventualmente os serviços adicionais por parte do novo operador podem ser autorizados. Por isso, este acervo legislativo, complementado pelo contrato de obrigações de serviço público, que há de ser celebrado com a CP em breve, são elementos absolutamente determinantes, por um lado para completar e para acompanhar a evolução do direito europeu, mas sobretudo para garantir a qualidade do serviço público aos portugueses no âmbito desse contrato de serviço público e garantir que ele é prestado pela CP enquanto nosso operador interno. Muito obrigado. Muito bem, e agora sobre o método do Porto, dou a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética. Sr. Estado de Estado, muito obrigado. Portanto, o Conselho de Ministros aprovou hoje a aquisição e também a manutenção durante 5 anos de 18 novas composições para o metro do Porto. Tal como há cerca de 3 meses fizemos para o metro de Lisboa, aliás o concurso do metro de Lisboa já foi lançado, concorreram 4 empresas à pré-qualificação, o calendário é aquele que anunciamos na altura. Aprovamos agora então a aquisição de 18 composições para o metro do Porto, o valor da aquisição máximo é de 56 milhões e 100 mil euros e esta aquisição é fundamental a pensar também na própria obra de expansão. A obra de expansão do metro do Porto está orçada em aproximadamente 300 milhões de euros. No início do próximo ano serão lançadas, que são 2, as empreitadas para essa mesma expansão e, naturalmente, quando essas obras estiverem concluídas, no final de 2022, 2023, teríamos que ter estas novas composições para que o metro pudesse continuar a funcionar bem, aliás, funciona bem, e sem qualquer sobressalto, fique então autorizada a empresa a fazê-lo, a fazer esta aquisição e em dias lançará o concurso público para que ela se concretize. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos agora ao dispor dos senhores jornalistas para questões que queiram colocar, esclarecimentos que queiram pedir. Paula Lagarde, da agência Lusa. Portanto, o contrato com a CP é necessário fazer até ao fim do ano, para perceber então que data é que será então celebrado, perceber, não está a dizer o valor, mas se entra no quadro ou não dos já referidos 90 milhões de euros e se será agora também já definido qual é que será a data para o lançamento da aquisição de novos comboios, de novas composições. Sr. Ministro. Muito obrigado. O montante das indenizações compensatórias no âmbito das obrigações de serviço público não me leva a mal, mas já tinha antecipado essa sua pergunta, já tinha referido que não será agora divulgado, portanto, obviamente estamos a ultimar as negociações. Temos a expectativa, efetivamente, de celebrar o contrato nas próximas semanas. Não estamos obrigados estritamente a celebrá-lo até o fim do ano, mas consideramos que é de toda a vantagem, no contexto da proteção da situação da CP, que ele seja celebrado com muita celeridade e para isso estamos a trabalhar. Relativamente àquilo que é a qualidade de serviço da CP, como sabem, o Governo autorizou, portanto, a aquisição do material circulante, a CP tem estado a ultimar os cadernos de encargos, os programas de concurso, também temos a expectativa de nas próximas semanas poder lançar esse concurso, pode ser que seja até o final do ano, ou se não no início do próximo ano, mas temos efetivamente o trabalho muito adiantado, a CP está a concluir o trabalho técnico e poderemos lançar o concurso em breve. Boa tarde. Não me leva a mal a pergunta que eu lhe vou fazer, mas eu estou completamente fora desta área. Eu só lhe queria saber, este contrato que vai ser assinado significa que a CP, nos próximos 15 anos, vai ter a concessão do serviço público interno. É isso que significa. Apesar da liberalização que aí vem, a partir de janeiro, significa que o Governo está a dar à CP, durante 15 anos, a concessão de serviço público. É isso, só para eu perceber. A nível interno, todas as linhas, os alfas, tudo isso. É isso? É isso, é isso. A questão é essa, não é? Pronto, é isso que fica. E a nível das linhas internacionais, se é que há, isso é aberto a empresas externas, poderá vir, como falou muito no mercado interno, essas vão ser liberalizadas ou estarão abertas a... Não sei se me estou a fazer entender, que eu própria estou um bocado confusa. Desculpa lá. Então,
para esclarecer, Sr. Ministro. Muito obrigado pela questão. O que fica determinado é que a prestação de serviços no contexto da situação do operador interno, nomeadamente os serviços que ficam abrangidos por esse contrato de serviço público, são os serviços de interesse geral, são aqueles que nós consideramos no país e que consideraremos nesse contrato que devem ser abrangidos por esse conceito de operador interno e em alguns casos, pela fixação de indemnização compensatória. Não é necessário que todos os serviços de interesse geral tenham que ser compensados com indemnizações financeiras estritas, mas acontecerá em muitos casos, nomeadamente nas linhas regionais com menos procura, mas onde queremos, para efeitos de coesão regional, garantir níveis de serviço. Então isso terá que acontecer nessa circunstância. Se percebi a sua questão, isso não significa que outros operadores, o facto do Estado concessionar este papel de operador interno na ACP não significa que outros operadores internacionais não possam pedir o direito para fazer também serviço nessas mesmas linhas, que acumularia sobre esse serviço da CP. O que referi há pouco é que nas circunstâncias em que isso ocorra, haverá, da parte do regulador, o regulador realizará um teste de equilíbrio económico e determinará se aqueles que são os serviços que são obrigatórios porque são considerados de interesse geral e que são contratualizados com a CP, se esses serviços mantêm um equilíbrio económico adequado, mesmo com a entrada de um novo operador privado nessas mesmas linhas. Portanto, essa é a diferença que esta legislação acrescenta, densifica, clarifica, é como é que se vai determinar se é possível autorizar outros serviços por parte de operadores privados no contexto da liberalização, mesmo em cima, permita-me a expressão, dos serviços, das linhas onde está a ser feito serviço pela CP no âmbito do contexto do operador interno. Depois, na questão dos serviços transfronteiriços, depois também poderá haver serviços transfronteiriços e a CP pode, e é a nossa estratégia, articular, nomeadamente com a Renfe, com o operador espanhol, que é o operador interno em Espanha, articular, cooperar na fixação desses serviços transfronteiriços. Essa é a ideia, é assim que estamos a trabalhar para cooperar, em vez de entrar numa concorrência predatória com a Renfe relativamente aos serviços transfronteiriços. O que significa que no contrato de serviço público vão ficar as linhas de interesse público, provavelmente aquelas terão menos lucro. A minha dúvida é, porque havia vários sindicatos da CP que na altura se queixavam, que tudo o que iria dar lucro poderia ser para os privados, nomeadamente os alfas, os intercidades e isso. Isso vai ficar definido desde já, que as linhas que dão mais lucro poderão, que não são consideradas serviço público, são aquelas coisas que o Estado não vai nada ficar definido já, é isso? O que vai ficar definido é todas as linhas que são de serviço público e todos os serviços que estamos a fazer onde temos que garantir, não é pelo facto desse serviço ser atualmente lucrativo e eventualmente na CP, que não tenha que ser definido que para determinados serviços é do interesse público que haja essa frequência, que haja uma determinada frequência mínima de serviço. Em circunstâncias dessa natureza, em que se verifica a sua inclusão no contrato, pode estar incluído no contrato e não determinar uma indemnização compensatória. Mesmo nessas circunstâncias, ocorrerá depois o tal teste de equilíbrio económico, sempre que tiver sido dito que aquele serviço faz parte do serviço económico de interesse geral. Está definido no contrato de obrigações de serviço público que eu referi que há de ser celebrado em breve, está bem? Boa tarde. Eu tinha duas questões a colocar, uma ao Sr. Ministro Pedro Marcos e outra ao Sr. Secretário de Estado, e parte já para o Sr. Secretário de Estado. Nós tínhamos sido informados de que hoje em agenda do Conselho de Ministros estaria a nova Lei de Bases da Saúde. Eu gostava de saber se a Lei de Bases foi discutida, se não foi discutida e o que é que aconteceu para que não tenha sido aprovada. E depois a pergunta ao Sr. Ministro Pedro Marcos é: amanhã está prevista uma greve do setor todo ferroviário. Como é que o Governo vê não só a possibilidade, mas o facto do Tribunal Arbitral não ter decretado serviços mínimos, nem sequer transportes alternativos? Muito bem. A proposta de Lei de Bases de Saúde não foi aprovada no Conselho de Ministros de hoje. Como já viu o comunicado, já leu o comunicado, já o sabe. O compromisso que há do Governo é de apresentar à Assembleia da República até ao final deste ano uma lei de bases. Portanto, é algo que obviamente está na agenda do Governo, que não quer dizer que tenha estado na agenda de um ou de outro Conselho de Ministros. Como sabe, nós aqui comunicamos aquilo que foi aprovado e a lei de bases não foi aprovada hoje, mas é naturalmente uma lei em que estamos a trabalhar e é algo que, relativamente ao qual temos esse compromisso de até ao final do ano apresentar à Assembleia da República, e o que posso garantir é que esse compromisso será cumprido.
obviamente, as discussões que há em Conselho de Ministros são, obviamente, reservadas ao Conselho de Ministros. Aquilo que nós comunicamos neste briefing são as resoluções, as decisões, as determinações do Conselho de Ministros. Portanto, hoje não houve uma aprovação desse diploma e, portanto, eu não tenho, sob esse ponto de vista, não tenho aqui nada para lhe comunicar a esse respeito hoje. O que lhe posso dizer é que na agenda do Governo mantém-se o compromisso de até ao final do ano ser aprovada em Conselho de Ministros e apresentada à Assembleia da República a proposta de Lei de Bases da Saúde para depois ser discutida no Parlamento. Sr. Ministro. Muito obrigado pela questão. Naturalmente que o Governo acompanha a situação, o direito à greve é absolutamente legítimo, isso está fora de questão. Naturalmente que, estando em curso processos negociais, nomeadamente no caso das infraestruturas de Portugal, e até em algum caso, no caso dessa empresa, bastante adiantados. No caso da CP, processos negociais para encetar, mas com processos anteriores e não tão antigos quanto isso, com benefícios sociais significativos aos trabalhadores. Naturalmente consideramos que este contexto para realizar uma greve, quando estemos com estes processos, ou, digamos, a vir de processos anteriores de negociação para outros, ou mesmo com processo a meio, para nós um pouco surpreendente que se opte por uma opção desta natureza nesta fase, mas temos que compreender e reconhecer o direito à greve dos trabalhadores, era o que faltava. A questão dos serviços mínimos. Naturalmente, eu ontem já fiz uma referência sobre essa matéria em nome do Governo. Parece-nos um pouco surpreendente e até inadequado que não tenham sido fixados serviços mínimos para uma greve desta natureza. Mais uma vez, não ponho em causa a legitimidade, a legalidade da decisão, era o que faltava, mas o direito dos cidadãos ao transporte público, para as escolas, para os empregos, é particularmente sensível, nomeadamente, como sabemos, nas grandes zonas urbanas, é muito sensível e aí podem-se verificar e verificam-se situações de ausência de alternativa em transporte público e, nesse sentido, esta greve será sempre muito mais danosa para os cidadãos e para os seus direitos pelo facto de não terem sido fixados serviços mínimos, como acontece num número de vezes importante quando estas greves, nomeadamente, decorrem em dia de semana, em dia de trabalho. Portanto, registamos naturalmente a decisão e, portanto, naturalmente, registando também o direito dos trabalhadores à greve, o Governo, como eu também já disse ontem, mantém-se no quadro dos processos negociais, disponível para continuar as negociações, para continuar a melhorar a situação dos trabalhadores que tem sido objeto de uma melhoria contínua, nomeadamente ao longo desta legislatura, mas com toda a legitimidade, os seus representantes continuam a querer negociar, nós queremos negociar. O exercício nestes termos e ainda por cima com a decisão da ausência de serviços mínimos torna-se bastante danoso para os direitos dos cidadãos, mas nada mais sobre essa matéria. Não vou perguntar pelo contrato. Houve uma manifestação ou um protesto aqui à porta de professores. Ontem foi feita uma declaração de guerra ao Governo por parte dos sindicatos. Eu quero saber se isto foi de alguma forma discutido em Conselho de Ministros e como é que o Governo pensa descalçar a bota, já que estamos no Natal. Creio que não há bota nenhuma para descalçar. Vamos lá ver, já tiveram acesso ao comunicado e, portanto, mais uma vez, sabem que não foi hoje aprovado o decreto-lei a esse respeito, não foi tratado no Conselho de Ministros de hoje. E agora, o que eu lhe posso dizer é que o Governo mantém a intenção de completar esse processo legislativo até ao final deste ano. E mantém-o para que esse diploma, que já foi objeto de uma apreciação e aprovação na Generalidade, possa entrar em vigor a 1 de janeiro de 2019 e para que os professores possam colher os efeitos e os benefícios que decorrem desse regime. E, portanto, queremos mesmo, a não entrada em vigor desse diploma prejudicaria os professores. Nós não queremos que isso aconteça. E, portanto, o Governo mantém a intenção de que esse diploma seja aprovado e possa entrar em vigor a tempo de produzir os seus efeitos a 1 de janeiro de 2019, produzindo os efeitos que aí foram decididos, produzindo-se em benefício dos professores. Como sabe, o Governo tem, nesta matéria, atuado sempre de boa fé. Em cumprimento da norma que a Assembleia da República aprovou no orçamento passado e novamente neste ano, é a mesma norma, diz exatamente o mesmo, não há duas normas, é a mesma norma, e o que diz é que o Governo deve negociar e deve negociar tendo em conta a sustentabilidade e a compatibilização com os recursos disponíveis. O Governo de boa fé negociou com os sindicatos, como é sabido. O Governo de boa fé, com boa vontade, apresentou uma proposta aos sindicatos, como é sabido. Infelizmente, do lado dos sindicatos não houve a apresentação de qualquer proposta e os sindicatos, como é sabido, têm-se mantido irredutíveis na sua posição inicial. Por essa razão não foi possível chegar a acordo, não foi possível concluir as negociações com um acordo. Ainda assim, o Governo, de boa fé e com boa vontade, decidiu unilateralmente avançar e aprovar, sob a forma de decreto-lei, aquilo que propôs aos sindicatos dos professores, portanto, aquilo
que no plano negocial afirmou que estava disponível num quadro de sustentabilidade, como a Assembleia da República determinou, uma vez que estamos disponíveis no plano negocial, estamos disponíveis também, mesmo na falta de acordo, para aprovar esse regime e pô-lo em vigor a partir de 1 de janeiro de 2019, como disse, em benefício dos professores. E mantemos-nos fiéis ao cumprimento dessa determinação da Assembleia da República. Houve ainda uma última manifestação de boa vontade, de tentativa de aproximação e de contacto com os professores ainda ontem, como é sabido, e portanto o Governo tem todo o interesse em cumprimento da norma da Assembleia da República, dar cumprimento e conclusão a este processo a tempo de este diploma entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2019. É essa a intenção que mantemos, com toda a boa fé e com todo o espírito de compromisso que temos manifestado ao longo deste tempo. Infelizmente não tem havido, do outro lado, o espírito de compromisso necessário para podermos chegar a um acordo, mas, mesmo na falta de acordo, mantemos a intenção de aprovar este regime em breve. Não foi no Conselho de Ministros de hoje, mas se-lo-á em breve. Ou seja, se os sindicatos se mantiverem irredutíveis, o diploma será aprovado tal como está. Nos 2 anos, é isso, como está a dizer. Posso dizer isso, há um processo negocial em curso, sim. O Governo leva a sério o processo negocial. O que há um diploma aprovado na generalidade no passado dia 4 de outubro e há a intenção de essa proposta que foi feita na mesa das negociações ser vertida para um decreto-lei que possa entrar em vigor a 1 de janeiro, a tempo de produzir os seus efeitos em benefício dos professores.